Fala, meu amigo torcedor. Resolvi gravar esse vídeo para falar sobre como o Corinthians tem simplesmente o pior scout do Brasil. Com mais de 150 milhões de reais jogados no lixo, o Corinthians não consegue ter um time minimamente competitivo. Primeiro, eu não sou torcedor do Corinthians, mas como amante do futebol, fico indignado com um trabalho tão porco assim. E você, torcedor corintiano, também deveria estar. O Corinthians gastou 25 milhões de reais em Pedro Raul, simplesmente uma contratação bizarra. Para você ter ideia, não precisa ser nenhum profissional de scout, basta ver os memes do jogador perdendo gols absurdos, piores do que o Yuri Alberto e os números nos últimos times que atuou. Minha gente, o que faz os profissionais do Corinthians ao acharem que no Corinthians Pedro Raul pararia de perder gols e viraria magicamente um amigo da bola? Como dito, foram mais de 150 milhões de reais gastos em jogadores sem capacidade de entregar competitividade técnica e física. Retomando, competitividade técnica e física, nenhum dos dois o Corinthians consegue entregar hoje. A solução não é gastar mais em jogadores mais caros, como eu vejo muitos torcedores pedindo ou reclamando que às vezes o Corinthians queria contratações de jogadores com mais nome e acaba contratando jogadores inferiores. O Corinthians é o time com maior dívida do país. E os bons jogadores sabem dessa dívida e sabem que vão preferir optar por times mais organizados. Dito isso, o Corinthians precisaria tanto ter se preocupado com o financeiro, como ter montado um time minimamente competitivo. Nesse vídeo eu trouxe dois exemplos para demonstrar para vocês o quão ruim é o trabalho de scout do Corinthians. O primeiro exemplo é o Gustavo Coutinho. É um camisa 9, tem 1,82 m de altura. No ano passado foi artilheiro da Série B pelo Atlético Goianiense e fez o time subir para a primeira divisão. Quem assistiu jogos sabe o quanto esse jogador foi essencial e carregou o time até a primeira divisão. Entretanto, Gustavo Coutinho era um jogador pertencente ao Fortaleza. O Atlético Goianiense não teve condição de comprar o jogador, que foi comprado pelo Sport. Infelizmente, para o próprio jogador, ele foi comprado pelo Sport, que vai mal na Série B, foi comprado por 7 milhões de reais. Mas ainda assim, ele segue fazendo gols e sendo importante para o time do Sport, com uma campanha em virtude do que investe, que é muito ruim. E esse jogador certamente faria diferença hoje no Corinthians, pois com toda certeza é um jogador que conseguiria entregar minimamente a capacidade de empurrar a bola para dentro do gol, sendo que eu acredito que ele poderia fazer mais, pois fisicamente é um jogador forte, tem boa velocidade, cabeceia bem, o que entregaria bola aérea para o Corinthians, tem boa força física para fazer um pivô. E falando de um outro jogador, que aí eu acredito que seria exigir até demais da capacidade desses profissionais de scout, que é o Jota Silva. E esse jogador é do Vitória de Guimarães, de Portugal. Vitória de Guimarães é o time que o São Paulo tirou simplesmente o artilheiro deles, que é André Silva, por 5 milhões de euros. Só que esse time tem muitos outros jogadores bons, e um deles é esse Jota Silva. É um jogador novo, é um jogador que joga pelas pontas do campo, porém tem muita consciência tática. É um jogador muito forte fisicamente, que ajuda na marcação, que recompõe, que está dentro das exigências de uma liga europeia, porque apesar de Portugal ser um país menor, quando você assiste os jogos são muito corridos, muito bem organizados taticamente. É tanto que agora em junho, Jota Silva foi para a Premier League, para o Nottingham Forest, por 7 milhões de euros. Minha gente, o que é 7 milhões de euros para um time que gastou mais de 150 milhões de reais em bagres? Me desculpe falar se você é torcedor corintiano, mas são bagres. O Corinthians está na zona de rebaixamento, ainda que se salve. A campanha é horrorosa, simplesmente horrorosa. Quando a gente toma como exemplo jogadores de outros times, como o Luiz Henrique no Botafogo, o próprio Cuiabano, quando a gente observa o São Paulo, que apesar de contratações bizarras como o Rami Rodrigues, tem o Rato, que veio do Atlético Goianiense, o Eric, que veio do Ceará, o Sabino, que é um zagueiro que está mantendo o nível do time quando joga com o time reserva e consegue arrancar vitórias. O Corinthians hoje simplesmente é um time com o pior scout do Brasil. E se eu fosse torcedor corintiano, simplesmente estaria revoltado com essa situação. E deixei para vocês dois exemplos. Gustavo Coutinho
e o Jota Silva de jogadores que são muito mais baratos do que a média dos bagres que o Corinthians tem contratado, que entregam competitividade física, um mínimo esperado de um jogador profissional, que é o que Gustavo Coutinho tem como 9, e que no caso do Jota Silva entrega muito, mas muito mais do que a média dos jogadores brasileiros. Ele seria titular em qualquer time brasileiro e foi vendido por 7 milhões de euros só agora no meio do ano para o Nottingham Forest. Então, meus amigos, essa é a minha constatação hoje do Corinthians. Um dos principais motivos pelo qual está sendo rebaixado, além da diretoria, é um trabalho horroroso de scout, de prospecção de jogadores. Então, deixe o like, esse é o meu primeiro vídeo no canal. Em breve estarei retomando novos temas, incluindo sobre o Corinthians, outros times e as minhas percepções sobre o futebol brasileiro. Até mais, valeu!